todos bem-vindos para mais uma manhã de estudo na nossa casa, Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. E para darmos início, vamos agradecer a Deus. Senhor, aqui estamos agradecidos por mais uma oportunidade de estudo e de conhecimento que essa doutrina querida nos traz. Pedindo, Senhor, a sua assistência, o seu amparo a todos nós, a todos os filhos seus, a toda a humanidade. Envolva-nos com sua misericórdia e com seu amor e esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Bem-vindo, meus irmãos, para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, no último item, que é uma mensagem trazida pelo Espírito João sobre a beneficência. E para nós darmos início a esse estudo, nós vamos trazer o significado da palavra beneficência, que é a prática ou a virtude de fazer o bem. E interessante que numa dos significados eu encontrei que é uma disposição benéfica de fazer o bem. Quer dizer, um movimento de dentro para fora para fazer o bem. Então, no decorrer do estudo, vamos refletir, nós temos essa disposição benéfica, nós estamos fazendo esse movimento interno, né, de dentro para fora, na direção do bem. Então é essa a nossa reflexão para a manhã de hoje. E João, o Espírito João, começa a sua mensagem falando às mulheres. As mulheres de várias condições sociais, mas que nós trazemos, foi escrito na época de Kardec, mas nós trazemos para a nossa realidade atual, para as nossas vivências e para as nossas experiências. E João começa a nos falar: a mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Compre com o que lhe sobre dos prazeres agasalhos para os desgraçados que tirita de frio. Confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras, mas quentes. Auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Então aqui João, o Espírito João faz um apelo às mulheres que têm condição financeira, que não precisa se preocupar em ir trabalhar fora, em fazer os trabalhos de casa, para que elas peguem um pouco do seu tempo, um pouco do que lhes sobra para cuidar, para auxiliar, para dar a outras pessoas, para confeccionar agasalho quente para aquela criança ou para aquela pessoa que está sentindo frio. E ele fala, o Espírito João fala, com o que lhe sobra dos prazeres. Ele não está falando para ela tirar do necessário dela, mas sim com o que está sobrando do que ela tem, para que ela pegue aquilo que ela sobra e transforme em algo útil para alguém, cobrindo, agasalhando aquele que necessita, já que ela não precisa do que ela vai doar, já que ela tem uma vida confortável, já que ela pode te dar sem tirar do seu necessário. E nós vemos hoje na sociedade muitas mulheres com condições fazendo esse trabalho. Então, em qualquer posição que a gente se encontre, nós podemos tirar do nosso, deixar de comprar algo, uma roupa, uma bolsa, ou de dar uma saída, para transformar em
agasalho, em alimento para alguém que está necessitando da parte material, sem nunca esquecer a parte moral. A palavra amiga, o olhar de carinho para com o outro. E João continua para nós. E tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco com que contas. Dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, o único tesouro que possuis. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto dos teus serões e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílio. Terás talvez algumas fitas de menos, darás, porém, calçado a um que anda descalço. E aqui João fala para as mulheres operárias, as mulheres que têm que sair para trabalhar, as mulheres que às vezes passam até necessidade, privações, dificuldades por ganhar pouco, seu tempo é curto, tem família para manter e sustentar, mas que elas também podem pegar umas horas dos serões, alguns momentos que ela tem, um pouco que ela tem em fazer os trabalhos, às vezes manual, às vezes de doação do seu óbolo, né? Lembrando da passagem do óbolo da viúva, em que ela dá aquilo que fazia falta para ela. E hoje, no momento que nós estamos vivendo, em que a caridade se faz tão necessária nesse momento de pandemia, em que há tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas passando necessidades do corpo e da alma, nós vamos ver muitas mulheres, até mulheres desempregadas, se unindo em comunidades, doando aquilo que elas têm no momento, que é o tempo, a mão de obra, preparando quentinhas, recebendo as doações de quem pode dar e transformando em alimento para saciar a fome. Nós vamos ver muita ONG trabalhando assim, com mulheres desempregadas, donas de casa, às vezes até pessoas que estão trabalhando, mas que têm um tempo e que só pode dar o seu trabalho fazendo alimentação para entregar nas comunidades, aos nossos irmãos em situação de rua. Então, mesmo que eu não tenha emprego, mesmo que eu esteja desempregado, eu posso doar a minha mão de obra, eu posso doar o meu tempo, eu posso doar uma palavra amiga, eu posso ir de porta em porta pedindo doações para aquela ONG, porque até as ONGs que estão dando alimentação para as pessoas, dando cesta básica, estão com dificuldade de receber, por conta da dificuldade que nós estamos passando atualmente, portanto, desemprego. Então, meus irmãos, cabe a nós, em qual situação que nós estejamos, fazer esse movimento de dentro para fora, para que a gente possa ajudar alguém que está tão ou mais necessitado do que eu. E aí nós vamos dar sequência. E vós, mulheres que vos votastes a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos não sejam unicamente para adornar as vossas capelas, para chamar a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras se destine a socorrer os vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede-lhes a providência que diz: aos pássaros do céu dá Deus o alimento. Mudem-se o ouro e a prata que se tecem nas vossas mãos em roupas e alimentos para os que não os têm. Fazer isto e abençoado será o vosso trabalho. E aqui ele se dirige às irmãs religiosas, sejam de qual religião for, que se dedicam à oração, que se dedicam a cuidar do local, que se dedicam à paciência.
E quando ele fala que sois a providência, entender que Deus cuida da criatura através da própria criatura. Então, a maior forma de exemplificar essa fé é indo na direção daquele que precisa. Lembro que lá nos Arcos da Lapa tinha um grupo de irmãs, eu não sei ali de qual igreja, denominação, mas usavam batina. Elas iam nas ruas, procuravam aqueles irmãos em situação de rua e que estavam com feridas expostas, precisando de alimento, quase todos, mas as feridas, elas limpavam, faziam o curativo. Isso de 2 a 3 vezes pela semana. Elas saíam das suas igrejas, dos seus conventos, e iam na direção daquele que estava necessitando. Lembrando de Francisco de Assis, que fazia a mesma coisa. Porque o que adianta ficarmos dentro de uma igreja linda, cuidando, ornamentando, se o que necessita de nós, se quem necessita desse amor e dessa fé está lá fora, precisando de cuidados. Então essas irmãs faziam isso, cuidavam do corpo, alimentavam e com certeza a alma também, porque elas ficavam um tempo conversando com aqueles irmãos que estavam ali em situação de rua, esquecidos, invisíveis para a sociedade. E hoje, meus irmãos, maior número de irmãos estão nessa condição, porque com essa crise que nós estamos vivendo, muitos irmãos, muitas famílias estão indo morar na rua, quer dizer, viver na rua. E precisa de nós, precisa que a sociedade, em qualquer grupo que nós estejamos, faça a nossa parte. Esse é o momento de exemplificar a fé. Esse é o momento em que a gente vai trazer do Novo Testamento o que Tiago nos fala sobre a fé. Está no capítulo 2, versículo 14 a 18. O versículo é maior, mas eu trouxe esse aqui para a nossa reflexão. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Belíssima essa mensagem de Tiago, e que se a fé já é algo tão forte, tão importante em nossas vidas, nós precisamos da fé para que a gente viva, caminhe, passe pelas dificuldades que a existência nos impõe. Imagine transformar essa fé e colocá-la nas nossas obras. Fazer mais, exemplificar a fé que eu tenho em Deus, a fé que eu tenho em mim, a fé que eu tenho no outro, através das obras. E isso é que João nos traz na manhã de hoje. Transformar essa fé que nos coloca dentro das nossas igrejas, dos nossos centros espíritas, em fé ativa, em fé que vai ao encontro do outro, em movimento ao outro, na fé viva, exemplificada. E nós temos exemplo de mulheres que viveram essa existência como irmãs de caridade, que vivenciaram isso, saíram das suas igrejas e foram à rua, foram à procura daqueles que estavam necessitados, mais necessitados ainda. E nós temos o exemplo da irmã Dulce, que era conhecida na Bahia como um anjo bom. Dizem que ela pegou as mazelas do povo da Bahia e colocou no colo.
ela ia às ruas à procura daquele que está precisando, daquele que realmente está sofrendo. E uma frase dela que eu vou trazer para a nossa reflexão, ela tem muitas frases lindas. O importante é fazer a caridade, não falar de caridade. Compreender o trabalho em favor dos necessitados como missão escolhida por Deus. Então, falar de caridade é fácil. Ir ao encontro daquele que precisa da nossa caridade ativa é que é difícil e que é mais necessitado. Então, ela fala que é uma missão escolhida por Deus para todos nós, cuidarmos da criatura. Então, esse é um exemplo que nós trouxemos da irmã Dulce. Mas nós temos também a Madre Teresa de Calcutá, que saía também às ruas, e ela servia aos mais pobres dos pobres por meio da vivência do Evangelho de Jesus. Ela tinha um codinome da Santa das Sarjetas, e a procura daqueles irmãos que estavam lá na sarjeta, invisíveis aos olhos de muitos. E uma das frases que eu trouxe para a nossa reflexão é: temos que ir à procura das pessoas, porque podem ter fome de pão ou de amizade. Então, às vezes a pessoa não está com fome de pão não, mas ela quer uma palavra amiga, ela quer um incentivo para viver, para vencer as dificuldades. E nós temos visto muitas pessoas passando por esse momento de angústia, de depressão. Então, cabe a nós fazer esse movimento, né? Ela fala para nós que não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Esse também é sermos beneficente, é fazer a beneficência, aliviar a dor, levar um sorriso, levar um conforto para aquele que está num momento difícil. E não podemos esquecer de Joana de Ângeles, que foi também uma religiosa e que trouxe e que era conhecida como o anjo da caridade e da misericórdia. E ela fala que quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Guarde na mente que a caridade em seus atos deve ser a luz que vence a sombra. Então, quando nós cuidamos daquele, enxugamos as lágrimas do outro, nós não temos tempo para ver, muitas vezes, as nossas aflições. E aí nós conseguimos passar por ela melhor, porque estamos sendo caridosos, porque estão saindo do nosso mundo íntimo em direção àquele que está precisando muito mais do que eu. E nós, meus irmãos, nesse momento estamos sendo postos em prova a nossa fé, a nossa caridade, a nossa beneficência. É nesse momento que Deus coloca nas nossas mãos essa oportunidade. Então vamos dar sequência ao texto de João, e aqui ele coloca para todos, indistintamente: todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio. Gênio aqui é a nossa aptidão, o nosso dom. Dai as vossas inspirações. Dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente mundana sois lidos, quer dizer, mundana, ligados aos prazeres do mundo. Satisfazei-lhe aos lazeres, mas consagrai o produto de algumas de vossas obras a socorros aos desgraçados. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Não será por isso menor a vossa glória, e algum sofrimento haverá de menos. Essa convocação que João faz, o Espírito João faz, é tão atual, e a gente tem visto sendo feito pelas mídias, por toda a necessidade que o próprio planeta está vivendo. Que cada um de nós doe o nosso dom. Se eu escrevo,
Alguns livros eu posso vender para doar. Se eu crio música, se eu faço show, eu posso fazer uma apresentação, uma live para transformar em dinheiro, para ajudar instituições necessitadas. Quadros, pintores, escultores, olha quantas oportunidades cada um que tem esses dons pode transformar em bem para o outro. Porque o bem que a gente cria, que a gente produz, se expande em ondas contínuas, que vai na direção daquele que precisa e mais além, e retorna para nós em paz e contentamento, em certeza que eu fiz o que eu tinha que fazer, sem ostentar, sem me orgulhar, sem me envaidecer, porque eu tenho essa confiança, eu tenho essa responsabilidade, eu tenho a confiança que essa é uma missão que Deus colocou na vida de todos nós e nós estamos agora sendo postos em prova. Será que eu já tenho em mim essa disposição benéfica para ajudar? Esse é o momento, meus irmãos. Olha quantos irmãos estão precisando. Então, em qualquer situação que a gente se encontre, o Espírito João fala para nós que a gente pode fazer. Talvez os meus lucros sejam menos, mas o bem que eu faço não tem valor, não tem preço. E nós vamos ver quantos irmãos doaram as suas obras, as suas músicas para instituições. Então que a gente se mire nos exemplos. Nós temos Chico Xavier, Divaldo Franco e outros tantos que fizeram esse movimento de doação, que construíram locais para cuidar de pessoas. E com certeza hoje, com as necessidades que tem, que está tendo nosso país, essas instituições criadas por eles estão cumprindo seu papel. Divaldo Franco, Irmã Dulce, o seu hospital, Divaldo Franco com aquela cidade que ele criou, lá onde ele recebe tantas pessoas. E aí continuemos. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, quer dizer, concedido, uma parte do que Ele vos deu, deveis àquele que carece do necessário. Porquanto, em seu lugar, muito gostarias que outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo cento o que houver de semeado em benefícios neste mundo. João Bordeaux, 1861. Então, o que eu disponho, o que me foi concedido por Deus, eu tenho essa missão, eu tenho esse dever àquele que precisa, porque a gente não pode esquecer que somos todos irmãos, que estamos aqui numa caminhada evolutiva individual, mas que no decorrer dessa caminhada nós convivemos e precisamos ajudar aquele que está do nosso lado. E esse é o momento de exemplificar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa boa vontade de praticar o bem. E não tem maior exemplo para nós do que Jesus, nosso modelo e guia. E eu vou trazer para nós do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, um livro escrito pelo Espírito Joana de Ângeles por Divaldo. Esse livro tem vários assuntos e todos eles ela trabalha em cima da personalidade, do amor de Jesus Cristo. Joana fala que o Evangelho é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. É precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Então, Jesus é
é para nós essa grande esperança, é para nós esse que vai nos ajudar a vencer nossas dificuldades. E tem um capítulo chamado A Beneficência, em que Joana nos traz que a beneficência expressa-se mediante o anonimato das ações dignificantes, de forma que a sua prática não receba o prêmio da gratidão do beneficiado, nem o reconhecimento do grupo social, oferecendo mecanismos de exaltação da persona, né? da personalidade que a gente cria, da personagem que criamos, que se rejubila com as homenagens, dificultando ao eu superior, à essência divina, planificar-se em Deus, por haver fluído a recompensa ao orgulho e à vaidade através da glorificação dos feitos. O que Joana nos fala aqui é que as ações que a gente pratica no bem não precisa ser mostrada, não precisamos humilhar aquele que recebe, não precisamos falar para aquele que não viu, porque nós temos que fazer isso para conosco mesmo. Só Deus tem que perceber o que nós fizemos. Só o outro tem que receber e perceber o bem que foi feito para ele. E ela fala que a beneficência real, ao contribuir com o pão, porque, né, contribuir com o pão esfaimado ou medicamento para o enfermo, sobretudo, porém, mediante a gentileza, a afabilidade, a compaixão em relação ao seu próximo, por meio da educação, do conforto moral dos padecentes, do esclarecimento libertador a todos que ignoram as verdades morais e espirituais da vida. Então ela fala que não só matar a fome, não só dar o remédio, mas levar a gentileza, a afabilidade, o esclarecimento àquele que não consegue ver uma luz. Ela fala do trabalho de valorização do ser humano, não só dar alimento, mas valorizar aquele ser humano que naquele momento está necessitado de ajuda material, mas muito mais necessitado de uma ajuda moral. E é claro que Jesus, diz ela, Jesus viveu a beneficência total, apresentando sua vida como um arquipélago de luz. Imaginemos um arquipélago de luz. Ela nos fala que Jesus é o arquipélago de luz de nossas vidas, libertadora da estupidez e do desconhecimento dos valores existenciais, de forma que socorria as necessidades visíveis e aquelas outras não percebidas exteriormente, porque mais significativas da alma, atendendo ao que se lhe solicitava, mas principalmente ao que não era sentido. No entanto, de relevante importância para a felicidade do paciente, que só ele detectava. Então Jesus via além. Jesus viu o âmago do ser, alimentava, curava o corpo, mas ele via o espírito, a necessidade daquele ser. Ele via que o essencial, como a gente conhece essa frase, essencial é invisível aos olhos. Assim é Jesus para cada um de nós. Ele vê além das nossas angústias e mágoas e dores. Ele vê além das nossas necessidades físicas. Ele é arquipélago de luz na vida de todos nós, e que a gente possa ser uma faísca na vida de alguém, na vida de tantos que estão precisando, em qual posição que a gente esteja homens ou mulheres, pobres ou ricos, que a gente possa fazer a nossa parte, que estamos sendo chamados agora para isso. E deixando uma frase do Espírito Joana de Ângeles para que a gente possa refletir e pensar se nós já estamos com essa disposição benéfica para o bem. Joana fala: ama sem guardar resposta, serve sem pensar em recompensa. O que ora faças no bem atenuará, libertará o que realizaste equivocadamente, e assim reencontrar-te-ás com o amor em nome daquele que permanece até agora entre nós, como sendo o amor não amado, porém amoroso de sempre. Jesus, nosso modelo e guia.
Ela fala que o amor não amado, porém amoroso de sempre, amoroso com todos nós, e que nós possamos levar esse amor à direção daqueles que precisam, transformado em caridade, transformado em beneficência. A todos vocês, meus irmãos, um maravilhoso dia, e que o Mestre Jesus possa envolver-nos com a sua paz, com seu amor, com sua misericórdia, e que nós tenhamos sempre olhos de ver, que o invisível é invisível, o invisível não é visto pelos olhos. Então vamos levar os nossos pensamentos a Deus. Senhor, aqui estamos gratos, Senhor, por mais uma manhã em que seu amor se fez presente em nossos corações, e que esse amor possa ser estendido lá fora, onde nós sabemos que há tanta dor e tanta angústia. Envolva-nos, Senhor, com a certeza da sua presença, e que estejamos sempre contigo em todos os momentos, hoje, agora.